Bom dia, alunos do quinto ano. Hoje, segunda-feira, 15 de junho, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos iniciar a aula de hoje com a correção, certo? Iniciando aqui com a página 125. Página 125, nós vamos ter questão A, B e C, certo? Na letra A, nós temos assim: observe a fotografia e descreva o aparelho usado pelo ginasta, né? O que é que nós podemos observar aqui nessa foto, pessoal? Nós podemos observar que ele está fazendo, a modalidade dele, em um aparelho, que apresenta duas barras de ferro. Aparelho com duas barras de ferro paralelas. Ou seja, essas barras de ferro, elas não se cruzam, certo? Desde o início até o final, ela apresenta a mesma distância, certo? Uma da outra. Que é o que vai responder a nossa letra B, A letra B diz assim: com a régua, meça a distância entre as barras em 3 pontos diferentes. O que você percebeu em relação às medidas, Vocês fazendo essa medição, pessoal, em 3 lugares diferentes, vocês vão perceber que em todos os lugares que vocês medirem, vai ser a mesma distância, certo? Mesma distância. Isso quer dizer que essas duas barras, elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, as medidas vão ser iguais. Medidas iguais. Em qualquer lugar que você for medir, certo? E na letra C, vocês iriam pesquisar. Cite um atleta brasileiro que conquistou uma medalha na ginástica artística nas Olimpíadas Rio 16, Rio 2016. Aí nós temos aqui 2 exemplos, Arthur Nori e Diego Hipólito, certo? Vocês podem colocar, está colocando esses exemplos. Agora, pessoal, nós vamos passar para a página 129, que era sobre um textinho complementar, sobre o trânsito. Aí nós vamos ter, questão A e B. Na A diz assim: qual é a função da faixa de segurança em cruzamento de ruas ou em vias de maior tráfego, A função, pessoal, da faixa de segurança, ela é sempre de garantir a segurança, dos pedestres ao atravessar a rua, certo? Garantir a segurança ao atravessar a rua. E a letra B, que atitudes você pode tomar para tornar o trânsito mais seguro, O que é que nós podemos usar o cinto de segurança, atravessar na faixa de segurança, Obedecer ao semáforo, Obedecer ao semáforo. Tudo isso, pessoal, são medidas que nós podemos praticar, no trânsito, que vai fazer, com que o trânsito se torne mais seguro, para todos. Aí nós temos na página 133, falando sobre ângulos, certo? Aí nós diz assim:
Em relação a Tatiane, Caroline está, vamos olhar, né? A Tatiane, ela está bem aqui, ó. Em relação a Tatiane, a Caroline está como, pessoal? De costas, de frente ou virada de lado? Tem aquelas duas. Elas estão de frente, né? De frente. Né? Frente a frente. 2. Se Caroline der um giro de meia volta para a sua esquerda, a partir da posição em que está, ela vai ficar de frente como? Se ela der a Caroline, se ela der uma meia volta para a esquerda, né? Ela vai ficar de frente com quem? Não é verdade? Ó, ela está aqui de frente com ela está de frente com a Tatiana. Ela vai girar, ó, meia volta, certo? A volta toda, ela ia girar até a Tatiana novamente, né? Mas é a meia volta, ela vai girar só até aqui, ó. Então, ela vai ficar de frente com quem? Com Pedro. Se Caroline der um giro de 1/4 de volta para a sua esquerda, né? A partir da posição que ela está, ela vai ficar de frente com quem? Só 1/4. Então, quer dizer que ela só vai girar uma vez, certo? 1 de 4, né? Ela vai girar, ela está aqui de frente com a Tatiane. Ela vai girar somente uma vez. Ela vai ficar de frente com quem? Com Tiago. E a quarta, para a Caroline ficar frente a frente com o Alberto, ela deve dar um giro de quê, ó? O Alberto está bem aqui, né? Ela vai ter que dar 1, 2, 3, ó. Vai dar 1, 2, 3, para ela ficar de frente com o Alberto. Então, é 3/4 da volta, né? Que é a primeira alternativa aí. 3/4. E na quinta questão, né? Que vai estar aí na página 135, ele quer que você diga quantos graus vai medir cada ângulo, certo? Nós já sabemos, pessoal, que o ângulo, né? Ó, esse ângulo aqui completo, ele mede quanto? 360. Então, cada partezinha dessa vai medir 90, certo? Então, na letra A, ele vai querer só uma partezinha dessa. Então, vai ser 90 graus. Na letra B, ele vai querer duas partezinhas dessa. Vai ser 90 mais 90, que dá 180. A letra C, ele quer 3 partes dessa, né? 3 vezes 9, 27. Com mais 0, 270 graus. E na letra D, ele quer a volta completa, né? Que vai dar 360 graus. Certo? E aqui embaixo nós temos um textinho complementar, ainda na página 135, falando sobre a postura. Aí a letra A diz assim, como é a sua postura durante o tempo de permanência sentada em frente ao computador ou durante os estudos? Né? Essa resposta vai ser pessoal. Geralmente as pessoas elas não se sentam de maneira correta, elas sentam assim, curvadas, né? Acredito que muita gente vai dizer curvado, né? Curvado, reto, né? Pode ser uma das respostas. Bem, em sua opinião, quais os benefícios de uma postura correta ao se sentar, pessoal? Evita dor nas costas, né? Se você sentar de maneira correta. Pode deixar que você tenha alguma lesão na sua coluna. Você pode melhorar os seus ligamentos, seus músculos, certo? Sentando de maneira correta. Isso são os benefícios que vocês podem ter em relação, né, à boa postura ao sentar, certo? Bom, pessoal, continuando aqui, né, na página 136, nós vamos ter a questão 1. Observe os objetos ao redor ou pense em situações do dia a dia que nos dão ideia de ângulos. Em seguida, descreva esses objetos ou as situações que você imaginou.
A gente pode observar, pessoal, que a gente pode ter a ideia de ângulos em relógios, né? Os ponteiros do relógio, a gente pode observar os ponteiros. Eles vão dar a ideia de ângulo, certo? Porque eles vão ter uma abertura. Uma escada, aquelas escadas que a gente coloca estilo V, né? De um lado é a escada, do outro lado é o suporte. A gente consegue também ver uma abertura que se assemelha com ângulos. A abertura das portas e das janelas, né? Nós podemos observar o encontro, né? Entre uma barra e outra, da janela e da porta. A gente também tem ideia de ângulo, certo? E na segunda questão vai falar um pouco sobre o ângulo reto, né? O ângulo reto, como eu falei na aula anterior, ele mede 90 graus, né? Ele é reto tanto na vertical como na horizontal. Né? A gente está mostrando aí como é que faz, para a gente descobrir, ter noção de um ângulo reto, né? Usando uma folha de papel. Aí embaixo diz, né? Escreva pelo menos 3 situações em que identificamos ângulos retos. Nós podemos observar os ângulos retos em cantos de portas e janelas, né? Portas e janelas quadradas, nós podemos observar ângulos retos. Encontro de duas paredes, né? Quando uma parede e a outra se encontram, a gente pode observar também ângulo reto. Canto de um quadro, né? Esse quadro aqui que nós podemos observar que ele é reto tanto assim como assim, né? Nós podemos observar também ângulos retos, certo? Na atividade que vocês vão fazer em casa, pessoal, inicia-se ali na página 137, certo? Antes de iniciar a explicação dessa atividade de casa, gostaria que vocês prestassem atenção aqui em relação ao tamanho dos ângulos, certo? Ó, os ângulos, eles são classificados como agudo, ele mede de 1 grau até 89, certo? Porque no 90 graus já vai ser o ângulo reto. Então, quer dizer que o ângulo agudo ele vai ser mais fechadinho que o ângulo reto, certo? O ângulo reto ele é assim, né? Reto assim e reto assim. E o agudo ele vai ser mais fechadinho, certo? Quando o ângulo ele for mais fechadinho do que o reto, ele vai ser agudo, certo? O ângulo obtuso ele vai ser de 91 graus a 179, ou seja, ele vai ser, ó, tá aqui o ângulo reto, ele vai ser mais aberto que o ângulo reto, certo? Vai ser o ângulo obtuso. O ângulo de meia volta, ele vai ser o ângulo de 180, né? Ele vai ser totalmente reto assim, ó. Aqui é bem aqui, ó. E o ângulo de uma volta completa é 360, né? Ele vai ser assim, ó. A volta completa. Aqui é um ângulo agudo, ó, ele está mais fechadinho que o ângulo reto, né? O ângulo reto vocês podem observar que ele vai ter um quadradinho na abertura com pontinho, certo? Sempre quando tiver esse quadradinho, esse pontinho, quer dizer que o ângulo é reto. Ou seja, mede 90 graus. O ângulo agudo ele vai ser mais fechadinho que o ângulo reto. O ângulo obtuso ele vai ser mais aberto que o ângulo reto, né? O ângulo de meia volta vai ser totalmente, né, deitado, né, as retas, né, e ele vai, ó, fazer uma meia volta. E o ângulo de 360 é uma volta completa, certo? Então, aí na página 137, nós vamos ter a questão 3, ó. Utilizando o instrumento construído na atividade anterior, meça cada ângulo abaixo, assinale o que for correto. Neste caso, pessoal, só em você observar, você já vai saber a resposta correta, certo? Ó, na letra A, que ângulo será esse? É um ângulo reto? Será, pessoal, que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus? Não, porque ó, a gente pode observar que as duas retas elas não estão, né? A vertical não está reta e a horizontal também não, certo? E outra coisa, o ângulo reto ele tem um quadradinho, ó, e um pontinho bem no meio, né? Esse daí não tem. Mede mais do que um ângulo reto. Será que ela está mais aberta? Esse ângulo está mais aberto que o ângulo reto? Mede menos que um ângulo reto. Será que está mais fechado que um ângulo reto? Ó, que um ângulo reto. Tanto reto assim como assim, né? Esse aqui é o ângulo agudo. Está mais fechado que o ângulo reto.
E o obtuso está mais aberto que o ângulo reto, certo? Aí, na segunda opção, nós temos, né? É um ângulo reto, você vai marcar também. Mede mais que o ângulo reto. Será que está mais aberto que o ângulo reto? Mede menos que o ângulo reto. Será que está mais fechado que o ângulo reto? E na letra C, é um ângulo reto, né? Mede mais que o ângulo reto, né? Mede menos que o ângulo reto. Pessoal, aí na terceira questão, né? O ângulo reto ele não está assinalado com um pontinho, certo? Com o quadradinho um pontinho. Mas quando as duas retas estão reta na vertical e reta na horizontal, aí ela se caracteriza como um ângulo reto, certo? Aí na questão 3, o ângulo reto ele não está assinalado assim, certo? Mas pode acontecer. Na quarta questão diz assim, um ângulo cuja medida seja menor do que o ângulo reto e maior do que 0 grau, né? É chamado de ângulo agudo, como eu falei lá. Ele é menor do que o ângulo reto, né, e maior que 0 grau. Começa de 1 grau. Né? Já um ângulo cuja medida, ele é chamado de agudo, certo? E já um ângulo cuja medida seja maior que o ângulo reto e menor do que 180, ele vai ser chamado de obtuso. Volte à atividade anterior e identifique o ângulo agudo e o obtuso. Você vai dizer em que letras está, né? O ângulo agudo e o ângulo obtuso, certo? Na questão anterior, na terceira questão. Pessoal, aí na página 138, nós vamos ter a questão 5, certo? Na questão 5, você vai medir o ângulo, certo? Com um instrumento chamado transferidor. Você vai lá no seu material de apoio, destaca o transferidor, certo? Para a gente utilizar para medir os ângulos. Agora eu vou estar explicando como é que a gente faz para medir, certo? Aqui, pessoal, na quinta questão, está mostrando como é que vocês vão utilizar o transferidor para medir os ângulos. Ó, vocês destacam lá, né, na página 15, o que é que vocês vão fazer, ó. Inicialmente, posicionamos o centro do transferidor. O centro do transferidor vai ser essa partezinha aqui, ó. Tem a linha. Né? Você vai posicionar ele no vértice do ângulo. O vértice é essa bolinha que tem aqui, encontrando os dois vértices. As duas retas, certo? O que é que você vai fazer? Alinhamos um dos lados do ângulo com a linha que indica o 0 grau. Né, no transferidor. O segundo passo, ó, o outro lado do ângulo indicará no transferidor a medida de graus. Neste caso, o ângulo mede 60 graus. Ó. A linha que vai aqui da abertura do ângulo vai dizer qual é o tamanho do ângulo, certo? Quantos graus mede ele. Essa linha aqui do ângulo você vai posicionar ela embaixo do transferidor, certo? Dessa forma. Ó. Como o nosso transferidor ele é bem grande, pessoal, os ângulos eles são pequenos, né? O que foi que eu fiz, ó? Eu cresci aqui um pouco do tamanho do ângulo, certo? O ângulo ele era só até aqui, ó. Aí você pega uma régua e você cresce ele mais um pouco, certo? Aí vamos fazer, ó. Você pega o transferidor. Você vai colocar essa linhazinha aqui bem no vértice, ó, dele, alinhando ele bem direitinho, certo? Ó, aí observa lá onde é que foi a linha dele, ó. A linha dele tá bem aqui, ó. Que número é? Aqui é o 30, na metade entre o 30 e o 40. Então, vai ser o 30 e 35 graus. Então, esse ângulo é chamado de quê, pessoal? Se ele mede 35 graus, ele é um ângulo reto, agudo ou obtuso? Isso, agudo, certo? O outro, do mesmo jeito, eu cresci aqui a linha dele, certo? Pra gente conseguir medir, ó. Coloco o transferidor bem em cima, aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco o transferidor bem em cima.
vértice. Ó, onde é que está apontando a linha? Pro 100, né? Esse daqui vai medir 100 graus, né? Então, como é que ele é classificado? Agudo, reto ou obtuso? Obtuso, isso mesmo. E assim por diante, vocês vão medir o restante, certo? Vocês crescem a linha, né? Já que o nosso transferidor é grande. E vocês vão medir o restante, dizer quantos graus mede e dizer se ele vai ser reto, agudo ou obtuso. Continuando, pessoal, a explicação da atividade de casa, nós vamos para a página 139. Na página 139, né, nós vamos ter aí a sexta questão. Duas retas concorrentes, elas são chamadas de perpendiculares, certo? Quando uma reta ela é concorrente com outra, ela corta outra, né? De maneira em que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, reta, né? Quando elas estão retas, uma em cima da outra. Elas são chamadas de perpendiculares, como eu até expliquei, né, na aula que eu falei sobre as retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, né? Elas se curvam formando ângulos retos. Siga as instruções abaixo para representar em uma folha de papel duas retas perpendiculares entre si, certo? Observando aí, ó, nós temos o primeiro passo, você vai dobrar a folha ao meio, né? Segundo passo, né? Dobra novamente ao meio, com uma régua e um lápis, trace as retas M e N, né? Igual está mostrando na figura, comparando a marca das dobras. As retas obtidas são as perpendiculares entre si, no ponto das retas, certo? Ou seja, ela vai gerar 4 ângulos retos, certo? Na sétima questão, você vai observar a imagem, né? Nós temos aí retas e vai completar. Na letra A, a reta é perpendicular à reta R. Você vai observar qual é a reta que está formando o ângulo de 90 graus com a reta R, né? E ela não é perpendicular à reta S, certo? Você vai ver que reta é S. Letra B, as retas S e T são perpendiculares à reta. Você vai dizer que reta que essas duas retas estão formando um ângulo de 90 graus. Que tem o quadradinho e uma bolinha, certo? C, a reta S é a reta T. A reta S e a reta T, elas são o quê? Elas são perpendiculares, são concorrentes ou são paralelas? Você vai observar. Concorrentes, quando se cruzam, né? Perpendiculares, quando se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, e paralelas, quando não se cruzam. D, a reta não é paralela nem perpendicular às outras três retas. Você vai ver qual é a reta que ela não vai ser paralela e nem vai ser perpendicular às outras três retas, certo? Aí na página 140, pessoal, nós vamos ter o resumo do nosso capítulo 5, certo? Que nós trabalhamos, né, retas e ângulos, né? Ó, nós estudamos que a reta ela é infinita tanto para um lado como para o outro, né? Ela tem pontos no meio dela. A semirreta, ela é infinita só para um lado, né? Do outro lado nós temos um ponto iniciando. Tanto que quando a gente vai colocar o nome delas, a gente coloca, por exemplo, se tem um ponto AB, a gente coloca AB, a setinha, né? Ela vai só para um lado, no caso da semirreta. No caso da reta, vai para os dois lados. Dos dois lados tem seta, né? E o segmento de reta é só um tracinho em cima. Por quê? Porque o segmento de reta, ele inicia e termina em um ponto, certo? Ele não é infinito, ele é finito, ele é só um pedaço, né? O ângulo, ele pode ser representado, né, com os pontos, né? O vértice, que é o ponto que está no meio, ele vai ser representado com um circunflexozinho em cima, né? Por exemplo, o ângulo é C, esse ângulo aqui, ó, COA, né? Como é que ele vai ser representado? COA. O O, ele vai ter circunflexozinho em cima, representando que o O vai ser o vértice, o encontro das duas retas, né? O ângulo, pessoal, ele pode ser chamado de agudo, né? Quando ele é menor do que 90 graus e maior do que 0 graus. Pode ser chamado de reto, quando ele tem 90 graus, certinho. E obtuso, quando ele é maior do que 90 graus e menor do que o ângulo de meia volta, certo? Menor do que 180.
O transferidor, né, que é esse instrumento aqui, nós utilizamos ele para medir os ângulos, né? Os ângulos eles são medidos em graus, certo? Em relação às retas, né? As retas paralelas, elas nunca vão se cruzar, né? As retas concorrentes, elas se cruzam e as retas perpendiculares, elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, certo? Então, esse, né, é o assunto do nosso capítulo, né, o resumo total, certo? E a atividade de casa vocês vão realizar e me mandar as fotos. Tchau, até a próxima aula.